Paris em chamas. Você deve ter ouvido falar da polêmica reforma da Previdência que Macron forçou para cima dos franceses. Eu sou o professor Max Atualidades e nessa aula eu te mostro, concurseiro, como que esse tema pode cair na sua prova. Aqui para Brabo Concurso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e me acompanhe que eu vou te mostrar quais são os termos levados pelo presidente francês. Reforma da Previdência na França, o país da revolução, o país da liberdade, igualdade, fraternidade, mas que nesse momento está em chamas, está debaixo do lixo, garis em greve, um cenário extremamente complicado na França. Desde janeiro, Emmanuel Macron apresenta para a população a sua reforma da Previdência. A França é o país entre as economias desenvolvidas da Europa com a menor idade para aposentadoria. 62 anos é a idade mínima. E aí o Macron, entre várias questões que ele propõe nessa reforma, entre diminuir privilégios, colocar uma coisa mais unificada, ele quer estender de 62 para 64 anos. A Alemanha, por exemplo, 65,6. A Itália, 67 anos para aposentadoria. Reforma da Previdência é um tema extremamente forte, Nós já falamos aqui sobre a questão do centenário da reforma da Previdência no Brasil. Então, um tema muito importante que o mundo vem discutindo na questão que você tem aí um aumento da expectativa de vida, ao mesmo tempo que você tem uma menor taxa de fecundidade, taxa de natalidade. Então tá aqui para você o modelo da pirâmide francesa. Ela não é mais uma pirâmide, Ela tá mais, que aqui para você possa ver, ela está mais numa estrutura mais reta e com um perigo, Você vai ver que tem menos gente de 0 a 4 anos do que gente acima de 70 na proporção. E aí vai me dar um problema no quê? Na PEA, população economicamente ativa. Não é a França que está fazendo isso, é a China, é a Alemanha, é a Itália, é o Reino Unido. Então os países desenvolvidos estão caminhando no cenário de ter que fazer reforma da Previdência. Eu não tenho como recompor a PEA porque eu não tenho filhos chegando. As pessoas estão deixando de ter filhos. A taxa de fecundidade, taxa de natalidade diminuiu. Então você vai ter menos gente, essa pirâmide vai quebrar, Ela vai chegar num ponto extremamente insustentável, que é o caso do Japão. O Japão está num projeto multimilionário para tentar solucionar esse problema. Além da questão geográfica do Japão ser distante, ser um conjunto de ilhas, o Japão não quer recompor a PEA com migrantes, Então uma política também xenofóbica, porque uma das formas, já que você não tem filho, é colocar mais gente na PEA, gente que já está na idade para trabalho. Então esse é um ponto fundamental. PEA sempre cai, galera, porque é estudo demográfico, é estudo de população, é estudo social, é estudo jurídico, Eu posso aumentar a idade de aposentadoria do cara que já está no mercado de trabalho, como é que é feita essa transição, direito previdenciário. Então é um cenário extremamente importante e a França passa por isso. Macron, que foi reeleito o ano passado, em cima da Marine Le Pen, de extrema-direita, ele ganhou 2 vezes a eleição dela, mas o Macron não desce muito bem para o povo francês, não. O Macron é de ocasião, porque o que põe o Macron no poder é justamente o medo do francês de colocar a extremista Marine Le Pen, que fala aí do Frexit, a saída da França da União Europeia. Também tem essa ideia, assim como o Brexit, que aconteceu com o Reino Unido. O Brexit a gente vê que não está dando muito certo, então isso acaba até maneirando um pouco a ideia da Marine Le Pen da França sair em termos da União Europeia, porque esse divórcio do Reino Unido não deu muito certo. Mas a Marine Le Pen tem uma ideia mais nacionalista, é do partido de extrema-direita na França, ela defende fechamento de fronteiras contra imigrantes, então ela tem algumas questões relacionadas aí a direitos sociais, direitos de minorias contrárias, as ideias básicas que a França sempre teve, e a França vem com muitos atentados xenofóbicos nos últimos anos, grande parte das ex-colônias, argelinos, se dirigindo para a França, e o modelo francês também não quer recompor PEA com migrantes. A Europa vai perdendo aquela caracterização do que seriam as etnias europeias. A Europa é extremamente miscigenada, com vários povos das ex-colônias, árabes,
você vai ter ali também africanos, então várias, latinos, né, várias outras regiões do mundo se dirigindo para a Europa, né? E a Europa com algumas ideias nacionalistas, como da Giorgia Meloni na Itália, anti-imigração, Viktor Orbán na Hungria, né? Você vai ter também o Erdogan, né, na Turquia. Então você vai ter na Europa inteira, não só na União Europeia, você vai tendo movimentos anti-migração. O Brexit é um cenário de anti-imigração, né? O Boris Johnson, que consegue finalizar o Brexit, ele tinha ideias bastante nacionalistas. Então, esse cenário vem acompanhando a Europa agora, porque o continente precisa de mais gente para trabalho, mas ele não tem, porque as pessoas não querem ter filhos. Quanto mais desenvolvido um país, menos filhos ele tem. Então é um cenário, planejamento familiar, custo, né? A mulher no mercado de trabalho, novos desejos, nova cultura, né? O momento que se decide ter filho já é um momento próximo aos 40 anos, que diminui a possibilidade de você ter vários filhos, né? Você já não precisa ter filho na roça igual você tinha para a mão de obra. Então é uma série de fatores, né, que vão mudando aí o que nós chamamos de transição demográfica. Então vocês podem ver aqui, né, fase 1, fase 2, fase 3, o Brasil tá ali da 2 para 3, a França tá da 3 para 4. Qual que é a fase 4? É essa fase que a gente vê taxa de natalidade com taxa de mortalidade empatada ou a taxa de natalidade sendo menor que a taxa de mortalidade, ou seja, você não consegue recompor a população economicamente ativa de um país. O próprio Brasil, o IBGE traz dados preliminares, né, muito criticado a metodologia usada pelo IBGE no último censo, que já está atrasado, né? Então, esses dados mostram que o Brasil possivelmente vai ter menos do que os 215 milhões que eram esperados, ou seja, nós tivemos menos filhos. Você tem uma morte grande na pandemia, mas que não é suficiente, né, para diminuir a quantidade absurda, né, que nós vamos ter possivelmente 215 para 210, 209 milhões de habitantes, vai ser essa nas melhores das proporções. Nós crescemos, mas muito menos do que se esperava. Então esse cenário de transição demográfica, ele vem acontecendo. A gente não tem mais aquela ideia que se tinha, né, de uma explosão demográfica, que no mundo ia ficar, né, cheio de gente, que a gente não ia ter, né, processos alimentares para todo mundo, lá na teoria de Malthus. Malthus, teorias demográficas, tema importante, tá? Um tema extremamente fundamental. Teoria demográfica de Malthus, que falava que a população crescia em PG e a alimentação em PA. Mas nós não tínhamos o processo industrial nessa época de produção alimentícia, né? Quando a gente pensa hoje em regimes de fim de mundo, não é porque vai ter muita gente, é porque os usos dos recursos naturais estão completamente fora do aceitável, ok? Mas você tem aí vários países, a China, que começa a ter decréscimo populacional, Japão, né? Você começa a ter países como França, como Itália, que tem centenários e não tem ninguém para recompor pé, as pessoas não querem mais ter filhos. Alguns países estão convocando, né, pessoas para virem morar, trabalhar e tudo mais. Bom, então, o Macron propõe isso porque o sistema francês é aquele sistema de repartição, parecido com o nosso, né? Você não está fazendo a poupança da sua aposentadoria para você está fazendo para quem já está aposentado. Então, o Macron propõe esticar de 62 para 64 anos. E o francês, né, que é um país que acostumou com a democracia, que acostumou a protestar em torno das necessidades democráticas, em janeiro, quando o Macron apresentou, vai para a rua. Sindicatos, garis, bancários, Paris está embaixo do lixo, né? Toneladas, centenas de toneladas jogadas nas ruas de Paris. Os garis fizeram várias greves e o Macron não negociou. Ele deixa para o segundo mandato porque, né, ele não vai fazer isso em período eleitoral. Ele ganha a eleição ano passado e no início desse ano ele já coloca essa impopular reforma. Necessária. Reforma da Previdência é necessária no Brasil, na Espanha, em Portugal, na França. A questão é como essa reforma é feita. No Brasil nós temos lacunas absurdas dentro dessa reforma da Previdência, né? Vários setores ficaram fora, o teto da aposentadoria, né? A questão de um país desigual, que tem
Em alguns estados com a expectativa de vida em 67 anos, outros em 78. Então, a disparidade regional do Brasil é um dos problemas da nossa. Na França, é o povo não aceitar você passar de 62 para 64 anos. E o governo ainda falou, nós sugerimos que você, que possa trabalhar mais, né, ajude o país. Então, estão colocando para o cara de 62 anos, ele quer aposentar, e quer fazer aquilo que ele gosta, não quer trabalhar mais. Então, esse modelo francês gerou muitos protestos. E aí, o Macron põe em janeiro, e aí em fevereiro ele manda para o Senado francês. O Senado aprova, e aí vai para a Câmara, como se fosse a Câmara baixa deles, a Câmara dos Deputados. Vai para a Câmara dos Deputados, e aí, antes de votação, o Macron percebe que ele perde apoio, porque o povo começa a pressionar o parlamento francês para não aprovação da proposta do Macron. E aí, a primeira-ministra do Macron, ela vai no parlamento e se utiliza do decreto 49.3. 49.3, extremamente polêmico na Constituição francesa. O presidente francês, ele colocou goela abaixo na população francesa, né? Então ele decidiu, sem votação na Câmara, ele definiu a chamada reforma da Previdência, por decreto. Então não foi feita votação no modelo que o Macron colocou. Ele ficou com medo de perder, dela ser recortada e tudo mais. E a França realmente tem um déficit previdenciário, como a maioria dos países. Quase 50% do PIB é utilizado com previdência. A reforma da Previdência é necessária na França e em diversos países. A forma como o Macron fez foi considerada altamente antidemocrática, porque ele não leva para votação na Câmara Baixa, ele iria perder e aí você começaria uma nova discussão. O que o Macron faz? Decide por um decreto 49.3. Macron ganha a batalha pela reforma da Previdência, que será imposta, que ele disse que em 14 de julho, 100 dias depois da aprovação, que foi em abril, ele vai olhar novamente e dizer se tá boa ou se não tá, vai fazer um balanço. Nesses 100 dias ele quer apaziguar as ideias na França. Ele tem mais 4 anos de mandato, mas pela primeira vez, realmente, ele pode ter pavimentado o espaço na França para que a extrema-direita de Marine Le Pen assuma o poder. Marine Le Pen, ao ver que Emmanuel Macron utilizou-se do 49.3, o decreto, ela diz, mostra a fraqueza política que Macron tem quando não leva para votação na Câmara dos Deputados. Macron vence a batalha da reforma da Previdência e os franceses continuam protestando um mês depois da aprovação. Isso mostra que ele vai ter uma dificuldade absurda de conseguir impor isso, que você pode judicializar o processo da reforma da Previdência francesa. A batalha pela reforma da Previdência indigesta para os franceses foi vencida por Macron, mas talvez a guerra pelo governo francês possa ser perdida pelo partido de Macron, que foi fragilizado com a não coragem de ter levado a votação da indigesta e impopular reforma da Previdência francesa para o parlamento. O que nós temos são os protestos contínuos há 4 meses dentro da França, que é um país que acostumou a defender os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e o Macron resolveu se impor sobre a vontade popular. É uma reforma, sim, com grandes dificuldades de ser imposta, uma reforma que deveria ter sido discutida. É necessária, mas a forma que o Macron fez, realmente, talvez, o tiro saiu pela culatra. Eu sou o professor Max Atualidades e eu te vejo na nossa próxima aula aqui na Bravo Concursos. Tchau!